Quarta-feira o Senhor me deu uma palavra rema, uma palavra revelada. E, irmão, eu senti de compartilhar ela com toda a igreja nesse domingo. Porque de quarta-feira nós temos menos pessoas. E foi uma palavra tão abençoada, uma palavra tão direcionada, que eu preciso repartir ela para você também. Então eu quero ler 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou ler 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que te ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar-o para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para seu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Amém? Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos por estarmos na tua presença, nós habitamos nela, e nós queremos te louvar por essa manhã maravilhosa. Em especial, Deus, eu te agradeço pela tua igreja, por cada família aqui. Então eu quero te pedir agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor revele essa palavra, que o Senhor vivifique o Espírito contido nessa verdade, e que ela seja profecia, que vai nos guiar nesses dias. Isso nós cremos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz falando. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele faz falando. E eu quero falar sobre a palavra que Deus libera. A palavra de Deus, ela é poderosa. Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre a minha vida e a sua vida, Ele está liberando direção para um lugar de provisão. Logo, a palavra de Deus liberada para você vai gerar direção e também provisão. Diga comigo: a palavra de Deus vai gerar na minha vida direção e provisão. O que é que a palavra de Deus vai gerar em você? Direção e provisão. Quando Deus fala, irmãos, Ele libera a palavra, e muitas vezes essa palavra pode ser uma palavra para um momento, uma palavra para uma temporada e uma palavra para a vida inteira. Então existem palavras que são pontuais, é aquilo que é para agora. Existem palavras que você vai viver por um período de tempo, então ela é uma palavra de um período. Agora existem palavras que Deus libera, que tem a ver com a eternidade. Às vezes Deus vai falar para você de coisas que Ele quer fazer no agora. Às vezes uma palavra que Deus vai liberar é só para um momento. E às vezes Deus vai falar com você e essa palavra, ela vai servir para você na
eternidade. É isso que você vai encontrar na Escritura. Jesus, ele falava com pessoas que estavam, por exemplo, doentes. E essa palavra servia para aquele momento, que mudava a vida da pessoa na hora. Às vezes Jesus falava palavras, ou falava palavras, que eram palavras para um tempo. E aí depois ele falava outra. Mas também Jesus falou da eternidade. Jesus falou do céu. Então Deus sempre vai fazer isso. Ele vai direcionar você para um lugar de provisão, e Ele vai falar coisas que é para agora, coisas que é só para um tempo, e coisas que serão para a tua eternidade. Você está me entendendo? Irmãos, nesse caso, o que eu li, essa história aqui, é a história do profeta Elias. E o profeta Elias, irmãos, ele teve duas palavras pontuais na vida dele, que apontava para uma mudança no momento, ou melhor, uma mudança para o agora e por um período. Israel, o povo hebreu, ele vinha numa sequência de reis que não serviam a Deus. Eu não sei se você sabe, mas a nação dos hebreus, eles tinham reis, não era da vontade de Deus, mas eles pediram um rei. Aí Deus levanta Saul, e Saul peca. Aí Deus levanta Davi, o homem segundo o coração de Deus, que também peca, mas se arrepende. E ali foi uma sucessão de reis, até chegar esse período crítico de uma apostasia moral e espiritual tão grande, um comprometimento moral e espiritual tão grande, que o povo estava se afastando da presença de Deus. Logo, você vai pensar, um povo que nasceu para a presença de Deus, estava se desviando da presença de Deus. E de reis em reis, cada um deles fazia o que desagradava mais a Deus. Se você for olhar o estudo dos reis hebreus, é tão interessante, que vinha uma geração de um rei, e Deus, ele dizia assim na palavra, esse andou segundo a vontade de Deus. Vinha o próximo, esse fez tudo que Deus abomina. Depois vinha outro, esse trouxe um conserto, e fez de novo o que Deus se agradava. Mas aqui, nesse texto, e nesse contexto, e nessa época, não tinha um que se voltou para Deus. Então não era uma sucessão entre aquele que fazia a vontade de Deus e aquele que não fazia, aquele que fazia, aquele que não fazia, não. Era uma sucessão de reis que não faziam a vontade de Deus. E aí Deus acha um moço chamado Elias, um tisbita, que morava em Tisbe. E Deus, ele libera uma palavra a ele. E irmãos, essa palavra é tão poderosa, que Deus agora vai tratar tanto com a nação, quanto a liderança. Deus está trabalhando com a nação, e também com os líderes. E ó irmão, eu quero profetizar a igreja evangélica brasileira, que Deus trate com as ovelhas e com a liderança também. Em nome de Jesus. Porque nós somos povo de Deus. E o problema foi que eles iam se apostatando e se desviando e começaram a servir outros deuses. Até chegar aqui nesse tempo, em um rei chamado Acabe. Pensa num rapaz perturbado, desviado, que estava vivendo entre o povo de Deus, mas não servia a Deus. E para piorar, por uma aliança de governo, ele vai casar com uma mulher que não é judia, porque por tradição e mandamento, judeu tinha que casar com judeu, mas ele vai casar com uma mulher sírio-fenícia, chamada Jezabel. E Jezabel
servia a outros deuses, e debaixo de uma estrutura espiritual demoníaca, levou Israel a se prostituir com outros deuses. Prostituição na Bíblia é prostituição espiritual. Nesse caso, eles estavam se prostituindo espiritualmente, servindo outros deuses. E aí, irmão, para trazer o conserto, o Senhor levanta o profeta, que vai e encara Jezabel e os sacerdotes dela. E vai lá naquele monte, o monte, se eu não me engano, é o Carmelo, né? Carmelo. E no Monte Carmelo, há um desafio ali. Se Baal é Deus, então que caia fogo. E eles passam 450 sacerdotes ali de Baal, se sacrificando, se cortando, e o fogo não desce. E aí Elias diz: agora coloca mais água na lenha, porque agora chegou a minha vez. E ele invoca o Senhor, e o nome do Senhor, e o fogo desce do céu, e consome o holocausto, provando que o Senhor é Deus. E ali, irmão, ele persegue junto com o povo hebreu, e mata os sacerdotes. Só que Jezabel faz um decreto dizendo: por causa disso você vai morrer, assim como você matou os sacerdotes, você vai morrer. E ele fica todo amedrontado, e ele entra numa depressãozinha. Só que Deus já tinha dado uma palavra: a partir de agora, diante da palavra, não chove, até que eu diga, não chove. O povo naquela época era um povo agrícola, que dependia da agricultura para sobreviver. E se não houvesse chuva, não tem plantação. E se não tem plantação, não tem colheita. E houve, além da escassez de água, de chuva, houve uma escassez também de alimentos, a fome. Então pense você, que a crise se instalou na terra, irmãos. Só que o Senhor está guiando, através da palavra, o servo de Deus. Deus sempre guia o servo dele através da palavra. É assim que Deus faz. Se Deus vai guiar você, Ele vai liberar a palavra. A palavra vai me dar direção e provisão. Ela pode ser por agora, ela pode ser por um período, e ela pode ser eterna. O que aconteceu? O Senhor disse: vá para o ribeiro de Querite e fica ali. Eu já ordenei para que os corvos venham e te alimentem. Por curiosidade, algumas pessoas acreditam que corvo era animal. Outras pessoas acreditam que corvos eram pessoas, né? Aldeia de pessoas que chamava corvos, que ia dar alimento lá. Bom, se o texto não fala, a gente não sabe. Mas eles acreditavam, tem muita gente que acredita, muito teólogo que acredita que corvos, na verdade, eram pessoas que tinha lá o grupo dos corvos, por exemplo, né? Que ia lá alimentar Elias. Mas ele vai e fica morando ali no riacho. A terra está seca, mas tem o riacho. De manhã e no final da tarde, todos os dias, tem pão e carne para ele. Olha, Deus deu uma palavra que entregou para Elias uma direção. Essa palavra trouxe para Elias um direcionamento: vai para o Querite e fica ali. Então, a palavra deu primeiro direção. Só que enquanto ele foi dirigido, junto com a palavra vem provisão. E ali, irmão, tinha água e tinha comida, provisão. Então, a palavra de Deus sempre vai nos liberar direção e provisão. Às vezes para a hora, às vezes para o momento, e com certeza para a eternidade. Porque tudo que Deus faz falando. Irmãos, passou um tempão desse homem ali, no Querite, até que a água do ribeiro também secou. Você sabe o que significa isso, irmãos?
que agora ele precisava de uma outra palavra para um novo direcionamento e para uma nova provisão. E Deus precisava falar com ele de novo. Talvez você veja aqui desse jeito: eu preciso de uma nova direção que vai liberar na minha vida uma nova provisão. E Deus vai falar com você. Você crê assim? Irmãos, olha o que eu vou te dizer. Aparentemente, era alguém que já estava necessitado, mas estava sendo provido. Mas que porque a situação da crise também o afetou, o problema aumentou. Você concorda comigo que a situação não estava das melhores? Ele estava sendo provido, mas não era das melhores. Ele não estava na casa dele. Ele estava do lado de um riacho, mas estava sendo provido. Só que, irmãos, 3 anos sem a terra chover. E é o que aconteceu, que até aquele riacho secou. E quando aquele riacho secou, ele pensou: bom, e agora? O que vai ser de mim? Eu vou morrer aqui. Porque todo mundo está morrendo, a crise está aí. Então, irmão, a crise também ia afetar a vida dele. Só que Deus ia liberar uma nova palavra. E Deus liberou. Só que a palavra foi na contramão do que ele imaginava. Porque quando Deus fala daquilo que para ele é real. E não necessariamente daquilo que eu e você estamos vivendo ou enxergando. É por isso que eu te ensinei sobre fé. A palavra de Deus tem que gerar fé no meu coração. A palavra de Deus tem que gerar fé no meu coração. Irmãos, o texto que eu li para você fala assim, olha, do verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor. O que veio a ele? Deus já tinha falado uma vez, agora Deus está falando de novo. Então o que veio a ele? E quando Deus fala, a palavra vem, me dá o quê? Você está com frio só, você esqueceu. Vamos lá. Isso aí tem que ser guardado, irmão, que você vai ver o cumprimento dessa palavra. A palavra de Deus vai liberar na sua vida, quando Deus fala, direção e provisão. Escuta, se não tem direção e se não tem provisão, você não está na palavra. Se você não está vivendo direção e está perdido, você vai ter que ouvir a palavra. Se não tem provisão, onde Deus te mandou, então é porque você não tem que estar lá. Porque onde Deus te enviar, a provisão vai se manifestar. Onde Deus te enviar, a provisão vai se manifestar. A crise estava instalada e a situação tinha que ser mudada. E naturalmente ele não viveria isso se Deus não fizesse. Irmão, tem coisas na nossa vida que se Deus não fizer, não adianta, nada vai acontecer. De manhã o Espírito Santo de Deus falou comigo: lembra meus filhos, para parar de tentar mudar as pessoas. O seu esforço contínuo de tentar mudar as pessoas não vai resultar em nada. Se você fosse bom em mudar pessoas, você mudava você mesmo. Para mudar você, você precisou do Espírito Santo. Então não teima, irmão, não briga, não contende. Você precisa de uma palavra. Se Deus falar para você que Ele vai fazer, então Ele faz. Escuta. Eu estou falando de alguém que está vivendo algo ruim e que está pensando, bom, a coisa está feia, a coisa está ruim, mas eu estou vendo que a coisa está piorando. E agora? E agora que eu preciso de uma palavra. E ali, irmãos, veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: vou te dar um novo direcionamento. Levanta-te. Faz o quê? Levanta-te.
e vai a Sarepta. Então sai daí onde você está e vai para onde eu te enviar. Habita ali, porque eu ordenei uma mulher viúva para que te sustente. Ele se levantou e foi. Irmãos, Deus estava dando uma palavra que ia trazer um novo direcionamento. Sabe o que eu quero te ensinar? Não tenha medo das mudanças que a palavra que o Senhor te enviar causar. Não tenha medo. Tem gente que ouve Deus falando e fica no mesmo lugar, e sabe, irmão, que é provável e é até possível você se acostumar com aquilo que é ruim, só pelo medo da mudança. Não está bom, não é o que eu esperava, aliás, nem é o que Deus falou e me prometeu, mas eu não saio desse lugar porque eu tenho medo da mudança. Não, irmão, se Deus falar, levanta e vai, levanta e vai. Ah, mas eu fiquei com saudade do riacho. Do que secou, irmão? Já secou. Você vai ficar olhando para esse riacho seco até quando? Você vai ficar nesse lugar onde não tem mais água e não tem mais provisão, enquanto Deus está te dando uma nova direção. Levanta e vai. Levanta e vai. Foi o que Deus disse. Irmãos, o Senhor disse: eu ordenei uma viúva para te alimentar. Pastor, mas Deus não podia ter levado o profeta na casa de alguém mais rico? Podia. Só que Deus faz do jeito dele. Deus faz do jeito dele. Quando Deus quiser fazer algo na sua vida, deixa Ele ser Deus. Irmão, por favor, para de teimar. Deixa Deus ser Deus. Olhe para quem está perto de você, fala assim, ó, deixa Deus ser Deus da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor nesse tempo. E Ele sabe quem vai usar para abençoar você. Deixa Deus ser Deus. Mas Deus podia usar outra pessoa? Podia, mas quis usar a viúva. Porque eu creio, irmão, que aquela viúva também tinha um coração disposto ao Senhor. O profeta chega na casa dela e ele diz assim: mulher, me dá um pouco de água. E ela, sem falar nada, porque o texto não fala, ela vai buscar água, irmão. E no meio do caminho que ela vai buscar água, o profeta vira: mas me dá também, me dá um pouquinho de, um pedaço de pão. Então você vê uma mulher com um coração bom. Ela foi buscar água. Ela nem conhecia o profeta, mas foi. Então Deus queria abençoar a vida dela. Deus queria transformar também a realidade dela. E aí Deus vai conectando, irmão, presta atenção. Deus vai conectando pessoas para um abençoar a vida do outro. Deus vai conectando pessoas para um abençoar a vida do outro. O milagre que eu viver, você vai viver. E o milagre que você viver também vai afetar a minha vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, irmão, que você vai viver milagre. E o seu milagre vai me abençoar. E o milagre que eu vou viver, porque eu também creio, vai ser uma bênção para você. Olhe para quem está pertinho de você e diga: eu creio que nesses dias você vai viver milagres da parte de Deus. E esse milagre que vai abençoar você, vai me abençoar. Diga: eu também creio que eu vou viver milagres nesses dias. E o milagre que eu viver vai ser uma bênção também para você. Você recebe isso? Aplauda Jesus então. Aplauda Jesus então. É Deus conectando pessoas. E aí o profeta chega na casa da mulher e ela diz: eu não tenho nada. Água eu tenho, mas para comer eu não tenho. Olha,
eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e está aqui 2 cavacos de lenha que eu já preparei, eu ia fazer meu último pãozinho para dar para o meu filho, e a gente vai morrer. Ele diz: faz o que você falou, mas dá primeiro a mim. Significa, entrega essa oferta primeiro ao Senhor, entrega a primeira parte a Deus, e assim como vive o Senhor, eis que eu te digo, a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê uma nova palavra. Irmãos, a necessidade, ela era real para todo mundo ali. Então eu quero que você pense que a crise estava instalada na terra. O país estava em crise. O país estava em quê? Mas havia provisão no céu. Na terra havia crise, no céu tinha provisão. Conta para o teu irmão: na terra tinha crise, no céu tinha provisão. O que tinha na terra? E do céu. Então, da onde que ele ia ser sustentado? Do céu. A palavra vem da onde? Do céu. Pastor, você acha mesmo que Deus liberando uma palavra é capaz de sustentar uma pessoa? Eu não acho, não. Eu tenho certeza que se Deus liberar uma palavra para você e você receber ela hoje com fé, ela vai te dar direcionamento para aquilo que você vai viver nesses dias. Direcionamento em casa, direcionamento para o teu trabalho, para os seus negócios, para as suas finanças, para o teu chamado de ministério. Eu estou falando, irmão, que onde Deus te mandar ir, vá, porque lá você vai encontrar provisão de Deus lá. Então não tenha medo de mudar e de sair desse lugar. Deus abençoe você, filho. Que parece que a gente está do lado do autódromo. Onde Deus nos enviar, irmão, a provisão vai estar lá. Eu sou testemunha viva, que eu vivo no ministério por provisão do céu. Não é que não tem crise, é porque eu tenho experimentado o que é comer um maná do céu todo dia. O pão vivo do céu, irmão. É dele que você precisa. O pão vivo é o próprio Jesus. Ele disse: eu sou pão vivo. Então, irmão, se alimenta dele. Estou falando que você precisa aprender a confiar e a se mover por aquilo que Deus está falando nesse momento. Irmãos, na terra tinha crise, no céu tinha a provisão. E eu quero dizer, irmão, o que você está precisando hoje vai ser suprido pelo céu e não pela terra. Porque se o céu liberar, na terra vai manifestar. Se o céu liberar, na terra vai manifestar. Seja o que for, irmão, para você seja o impossível, porque Deus age no impossível de maneira improvável. E se Deus liberar, a terra tem que manifestar. Eu estou aqui hoje como profeta, para dizer em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, da panela a farinha não vai se acabar, e da botija, irmão, o azeite não vai faltar, até que você receba uma nova palavra, que te dê um novo direcionamento. Deus está te dando uma palavra hoje. Não tenha medo dessa mudança, que eu estou provocando ela, que eu quero levar você para viver algo diferente, algo novo. Eu quero te abençoar de outro jeito, mas o lugar que eu te levar, provisão não vai faltar. Onde Deus te levar, provisão não vai faltar. Conta para o irmão pertinho de você, diga: onde Deus te levar, a provisão não vai faltar. Diga para a pessoa do outro lado: onde Deus te levar, a provisão não vai faltar.
Sabe o que Elias ia aprender, irmão? Que a maior necessidade pode se transformar na maior provisão. A sua maior necessidade pode se transformar na sua maior provisão. Você está entendendo até aqui? Elias disse para ela assim: mulher, faz o que você está falando, porque eu estou declarando também que da sua panela essa farinha não vai acabar, o azeite não vai terminar, porque Deus está te dando a oportunidade de viver uma experiência nova. Irmãos, eu não quero focar na viúva, eu quero focar em Elias, de um homem que decidiu: eu vou ouvir Deus falar, e Deus tirou ele de um lugar, levou para o riacho, mas quando Deus falou, secou o riacho, Elias, anda para outro lado, vou te dar uma outra estratégia, vou te dar uma outra direção. O Senhor disse para ele: levanta-te. E eu fui pesquisar no original. Você sabe, irmão, que levanta-te significa se reanima, se erga pela palavra que eu estou te dando. Então, se você entrou aqui desanimado, caído, derrotado, assim te diz o Senhor: se reanima, se levanta, põe-te de pé de novo. Eu estou te dando uma palavra. Sai desse lugar onde tudo acabou, onde a fonte secou. Ai, Deus, está tão bom esse riachinho aqui, Deus, muda de novo, faz essa fonte jorrar de novo. E Deus está dizendo: não, filho, não é por aqui, é do meu jeito, é do meu, e do meu é melhor. Mas Deus, mudar dá trabalho, pior é ficar como está, porque até com coisa ruim tem gente que acostuma. Se Deus quer, irmão, levar você para viver algo mais excelente do que você tem vivido, vai tirar você do razoável, vai tirar você da mediocridade, e para isso vai movimentar você. Irmãos, quando Deus libera uma palavra, ela está criando um caminho que você vai andar por um tempo. Escuta, é a palavra por um tempo, pode ser uns dias, pode ser alguns anos. Quando Deus falou, está na hora de mudar, se você não mudar, Ele vai empurrar você de lá, e aí você vai ficar forçado, porque, irmão, pior coisa para um crente é não viver o que Deus quer para ele, é sair do centro da vontade perfeita de Deus. Pior coisa para um crente. Então o Senhor disse: Elias, levanta-te, ou seja, fica de pé, se erga, se reanime dentro de você. Aí Deus disse para ele: vai, agora vai. Você sabe o que é vai no original? Caminha, marcha, não fica parado, vai, levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai. Não, mas eu tenho medo. Levanta e vai. Mas eu estou preocupado. Levanta e vai. Mas eu não sei o que vai ser. Levanta e vai. Mas a direção que Deus está me falando é o contrário do que eu pensei. Mas é Deus que falou? É Deus que falou. Então levanta e vai, porque Deus está te dando direcionamento. E lá, irmão, vai ter provisão. Vai ter tanta provisão que você não vai ter falta de nada. Aí o Senhor disse: eu ordenei uma viúva. O que é isso, pastor? Deus liberou uma palavra que direciona e traz provisão. Eu ordenei uma viúva que vai alimentar você, e ela vai te sustentar. No original significa:
ela vai te alimentar, ela vai te manter, e ela vai garantir tudo o que você precisa para viver. Sabe o que essa palavra vai fazer a partir de hoje, irmão? Aos que creem. Essa palavra que eu estou liberando no altar vai te manter, vai te prover, vai sustentar você em tudo que você precisar. Estou profetizando em nome de Jesus, irmão. Vai te manter, vai te prover, vai te alimentar e vai garantir tudo aquilo que você precisar para viver. É a palavra que vem do Senhor. Irmãos, em Deus você sempre vai ter, sempre, para cada momento, uma palavra liberada. Não tampe os seus ouvidos. Ela vai levar você para a mudança. Escuta, eu sinto no meu espírito que Deus está propondo para você uma mudança na sua história. Eu sinto que Deus quer provocar algumas mudanças em você. Tem coisas que você acostumou, não era bom, mas serviu, porque mesmo que não esteja na condição ideal, não faltou, irmão, porque se você disser, pastor, tive falta, irmão, se você é do Senhor, você vai falar, não tive, não era tudo do jeito que eu planejei, que eu esperava, mas Deus me proveu. Só que, irmão, Deus está liberando uma nova palavra. Quando Deus libera uma palavra e o ciclo dela fechou, não fica mais ali. Agora, quando Deus libera uma nova palavra, levanta, vai. E se não é do jeito que você pensava, que seja do jeito que Deus quer. Que o que Deus está fazendo na sua vida é melhor do que você pensou. Pastor, mas olhando para a situação, Deus está me guiando para uma condição que aparentemente é inferior. Aquela viúva parecia inferior, porque ela era viúva e tinha um filho para cuidar e já ia morrer. O profeta pelo menos estava sendo cuidado pelo próprio Deus, então Deus estava levando ele para uma situação aparentemente inferior. Só que, irmão, Deus faz do jeito dele, e até na situação que aparentemente era inferior, dali ia nascer uma provisão sobrenatural. Você tem perdido oportunidades por medo de mudança. Você tem perdido oportunidades por medo de mudança. Mas Deus está desafiando você a se levantar e ir. A primeira vez que eu fui viajar de avião, irmão, pensa no medo. Graças a Deus que eu fui com a minha esposa. Então quase quebrei os dedos dela, mas entramos naquele avião. Mas eu sou uma pessoa que enfrenta o medo, irmão, porque medo todo mundo tem. Você pensa que para mudar, nas mudanças que eu já tive na minha vida, eu nunca tive medo? Para estar aqui, você acha que eu não tinha que vencer o meu medo? Para pregar isso para você, eu não tinha que vencer os meus medos? Para sair de uma situação de estabilidade, para onde Deus me levaria? Eu tinha que dizer, essa palavra me trouxe até aqui, glória a Deus pelo tempo que eu vivi, foi a provisão que Deus me deu, mas se o Senhor está me levando para outra coisa, agora eu me levanto, e que aparentemente a situação seja menos favorável, é de lá que vai vir a minha provisão. E eu garanto para você, irmão, onde Deus te mandar ir, provisão não vai faltar. Onde Deus te mandar ir, a provisão não vai faltar. Onde Deus te mandar ir, a provisão não vai faltar. Diga para o irmão pertinho de você, diga, onde Deus te mandar ir, a provisão não vai faltar. Diga, em nome do Senhor, creia que Deus é acima da crise do momento. Diga, a terra, a sua volta pode estar em crise, mas do céu
vai descer uma provisão que vai abençoar você, vai abençoar a tua família e vai abençoar todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Está de fé, isso mesmo. Queridos, acordei hoje cedo. O Senhor me mandou falar algo para você aqui. Escuta. Você crê que Deus está falando aqui? Amém. Falei quarta-feira. Elias já morreu. O profeta do dia sou eu. Conta para o teu irmão aí. Elias já morreu. O profeta do dia sou eu. Diga em nome de Jesus. Não tema. Porque o Senhor está liberando dos céus sustento para você, para sua família, e nada vai te faltar. Em nome de Jesus. O Senhor me disse: fala para os meus filhos, não temas. Tenho medo que é normal, agora tenho medo que paralisa. Eu fui entrar no avião com medo normal, sentei na poltrona, orei, fiz toda a confissão de pecado, porque vai que cai, né? Vai que é meu dia, ou vai que é a hora do piloto. E aquele frio na barriga, aquele avião que pegou aquela velocidade. Mas quando eu cheguei do outro lado, cheguei feliz, que eu venci o meu medo. Eu venci o meu medo. Você vai vencer seu medo. Pastor, meu sonho é tirar a carta de motorista de habilitação. Eu tenho medo. Você vai vencer teu medo. Receba aí, pastor Anário. Pastor, eu tenho um sonho de empreender, de ter um negócio, mas eu tenho medo, porque eu vou sair da estabilidade da carteira assinada. Se Deus não te falou, fica lá onde a provisão está. Mas se Deus falou, é um direcionamento, provisão vai ter lá. Pastor, meu sonho é ter minha casa própria e parar de pagar aluguel. Deus não falou? Então Ele vai continuar dando para você a provisão do aluguel. Fala amém. Fala amém, crente. Agora, quando Deus te falar, eu vou te levar para a tua casa própria. Então, irmão, vai atrás do terreno, vai atrás do local, vai no banco. Testemunho que eu recebi essa semana. Um casal me procurou no ano passado e me disse: pastor, a gente tem um valor para dar uma entrada para financiar o imóvel e está na poupança, mas nós estamos com dificuldade porque a minha esposa fez uma faculdade, ficou com dívida lá na faculdade, e eu queria um conselho seu. A gente compra o imóvel, dá entrada no imóvel, ou a gente paga a dívida da faculdade? Eu disse: olha, eu só vou dar um conselho, porque a escolha de vida é de cada um escolhe o que quer, mas já que você veio pedir o meu conselho, paga a dívida da faculdade. E ali eles ficaram meio perplexos, porque acho que eles imaginaram: deixa a dívida para lá. Sabe, irmão, eu não vou fazer o errado para parecer que está certo. Vou seguir a palavra. A Bíblia diz: se você sabe que o irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai consertar com ele. Tem gente que não prospera, irmão, na vida porque não tem, não é porque não tem dinheiro, é porque não tem disposição de quitar as dívidas do passado. E eu já vi tanto testemunho de pessoas que vieram me procurar falando isso.
E eu falei assim, ó, o que vocês vão escolher depois do meu conselho, é vocês que vão decidir. Mas o meu conselho é vocês vão na faculdade, pega esse dinheiro, que eu sei que não é pouco, é muito, negocia, que eles vão dar desconto, mas paga essa faculdade. Paga essa dívida. Orei por eles, abençoei a vida deles. No outro culto eles vieram, pastor, tomamos a decisão em comum, acordo, e fomos na faculdade, pagamos o que a gente devia. E agora a gente não tem mais condições de comprar e dar entrada na nossa casa. Eu falei, ao meu ver, você fez correto. Agora você espera Deus trazer a provisão. Irmão, quando você ouve Deus falar, e você toma a direção daquilo que Deus está falando, você vai liberando, ao longo do teu caminho, do teu dia a dia, do teu trajeto, bênçãos sobre bênçãos. O menininho deles tinha uma convulsão, não podia ter 37 graus que convulsionava, bebezinho. A partir daquilo, eu não estou dizendo que foi porque eles quitaram dívida, foi porque obedeceram a palavra. Nunca mais o menino convulsionou. Dali, ela queria trabalhar. Deus abriu uma vaga que não existia na empresa só para colocar ela lá. Não existia. Aliás, esses dias, o pastor André também veio me dizer que onde ele trabalha, abriram uma vaga que nem tem o cargo lá, só porque Deus queria promover ele. Deus é capaz de fazer, irmão, do jeito dele. E aí ela veio me contar esse testemunho, eu falei, glória a Deus, Deus está fazendo. E ali, irmãos, eu chamei eles para trabalhar com a gente de diaconato, agora rompeu o ministério, olha os rompimentos, cura, porta que se abriu, chamaram ministerial, e essa semana eu recebi o recado deles, que eles foram fazer o financiamento para o imóvel, que eles tanto queriam aquele dia que eles contaram para mim, que conseguiram, e que no ano que vem vão estar na casa deles, que o Senhor fez isso. Aplaude e glorifique o nome de Jesus. Então, irmãos, não tenha medo quando Deus falar, porque Deus vai realmente fazer as coisas do jeito dele, e às vezes vai diferente do que você está pensando. O Senhor me disse, para eu dizer para você, vai vir oportunidade na sua vida, a partir de hoje, que vão ser verdadeiros milagres para esse tempo. Você crê que Deus está me usando? Elias morreu, o profeta da hora sou eu, e eu estou profetizando em nome de Jesus, irmão, que vai vir oportunidades que serão verdadeiros milagres nesse tempo. O Senhor me disse, fala para eles que o que parecia que ia se acabar, vai recomeçar. E o que parecia que iria terminar, vai multiplicar até transbordar. Estou profetizando isso em nome de Jesus. Quanto maior for a sua necessidade, maior vai ser a provisão de Deus para você. Levanta a tua mão em direção ao teu irmão e diga, quanto maior for a tua necessidade, maior será a provisão de Deus para você. Diga para o teu irmão, quanto maior for a sua crise, maior vai ser o seu testemunho de milagre. Eu tenho pessoas de fé aqui. Vou terminar aqui. Olha nos olhos desse abençoado que está doido para receber essa palavra. Mas irmão, fala como se Deus estivesse usando você e tá. Olha bem nos olhos, lá no fundo da alma do teu irmão. Diga, assim te diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite não faltará, em nome de Jesus. Louvor. Você está recebendo uma nova palavra para um novo tempo. Uma nova palavra para um novo tempo.
Vai acabar a crise na terra? Não, porque Deus não falou para mim que está acabando essa crise, não. Mas a tua volta pode estar em crise. Só que o que você vai receber não vai vir da terra, vai vir dos céus. E se o céu liberar, a terra vai manifestar. Então, irmão, no nome de Jesus hoje, levanta por dentro. Essa palavra é para você, irmão. Com F, Flander. O Senhor ama você, viu? Deus está te dando um direcionamento hoje novo. Se levanta por dentro, irmão, que o Senhor te trouxe aqui. Então se levanta na força dele, porque na sua fraqueza o Senhor te faz forte. Se levanta por dentro, se levanta e vai viver tudo que o Senhor tem para você. O Senhor, Ele tem um plano para a tua história. Ele vai te abençoar grandemente. Érica, ora por ele, para mim. Esse moço aqui, ó, aqui no final. Levanta e vai. Diga para o teu irmão: levanta e vai. Levanta e vai. Ou você fica nesse lugar onde você não aguentava mais ficar, que já secou, ou você diz: Senhor, ainda que eu não sei o que vai acontecer, ainda que eu tenha medo, eu vou. Se coloca de pé agora.